Maravilha, pessoal, bem-vindos. A aula de hoje trata de dois presidentes da República num período político bem tenso da nossa história, que foram os anos 60. Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros foi eleito presidente da República no ano de 1960. Como eu já disse para vocês em outra ocasião, o seu oponente na eleição foi o Marechal Henrique Teixeira Lott, indicado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Foi a primeira vez na história que um candidato indicado pelo presidente da República e apoiado por ele foi derrotado numa eleição. Nunca tinha acontecido na história do Brasil e aconteceriam outras pouquíssimas vezes. Mais três, incluindo a última eleição, a de 2018, quando o presidente em exercício, Michel Temer, indicou Henrique Meirelles e ele teve uma votação pífia, inexpressiva. Tá? As outras duas vezes que isso aconteceu na história foram em 1985, quando o presidente João Figueiredo indicou Maluf e ele perdeu a eleição para o Tancredo Neves, e depois, no ano de 2002, quando o Fernando Henrique Cardoso, então presidente, indicou Serra como candidato e ele perdeu também para o Lula na ocasião. Bom, foram apenas 4 vezes nesses 130 anos de república que o candidato apoiado pelo presidente em exercício foi derrotado. O Jânio, então, é o primeiro candidato de oposição a vencer uma eleição, embora o Jânio tenha usado das características do populismo para se eleger, ao ponto de apoiar o vice do outro grupo. E o vice do outro grupo era esse cara aqui, ó, João Belchior Goulart, tá, o Jango. Como assim, Fabiano? Ele não tinha o vice dele? Tinha, mas ao invés de apoiar o vice dele, ele apoiava o vice do lote, que era o João Goulart. Por quê? Como isso era possível? Não sei se vocês vão se lembrar, mas nessa época da história do Brasil, da história política do Brasil, o presidente e o vice eram escolhidos em votos separados. Não era como hoje. Você vota no presidente, o vice vem no combo. Não, na época você votava para presidente e para vice-presidente. Tanto é que o Jânio Quadros chegou a difundir o tal do slogan Jan, vote, Jânio e Jango, certo? O Jango, João Goulart, já era o vice-presidente do Juscelino Kubitschek, já era muito popular, ele foi eleito vice 2 vezes, o vice podia, tá? O presidente não, mas o vice podia se reeleger. Então, João Goulart foi o vice-presidente do Juscelino Kubitschek, isso pouco é comentado, e foi eleito vice para um mandato juntamente com o Jânio Quadros, embora fossem de partidos políticos diferentes, tá bom? O Jânio Quadros ele foi eleito pelo PDC com o apoio da UDN, foi a primeira vez que a UDN conseguiu, então, emplacar, né, um candidato, embora não fosse explicitamente da UDN, tinha o apoio dela. E o João Goulart, que era do PTB, mesmo partido do Getúlio Vargas, fundado ali em 1945, como os demais. O governo do Jânio Quadros é um governo breve, tá bom? Dos presidentes eleitos, ele foi o que ficou menos tempo. Ele governou de 31 de janeiro de 1961 até o dia 25 de agosto do mesmo ano, quando ele renunciou. E por quê? É o que nós veremos. Primeiro, o Jânio Quadros venceu a eleição fazendo algumas promessas que não são estranhas à história do Brasil. Essas promessas já tinham sido feitas lá em 1910 pelo Rui Barbosa, embora ele não tenha emplacado a sua vitória, né? O Rui Barbosa foi derrotado, mas a campanha dele prometia combater a corrupção, acabar com o coronelismo, moralizar a política brasileira, enfim. Aí o Jânio Quadros se elege com esse discurso, o Collor se elegeria também com esse discurso e o Bolsonaro, idem. Nós veremos aqui que os três têm muita coisa em comum. Tá? Jânio, Collor e Bolsonaro são muito semelhantes nas suas promessas. Promessas de combate à corrupção e de moralização política do país, no caso atual, sintetizado na frase: acabar com tudo isso que está aí. Bom, vocês que acompanham os noticiários, desde que não sejam de WhatsApp, devem ter ideia, né, de tudo o que aconteceu na política brasileira recente, enfim, não é o caso de discutirmos. Mas há muita semelhança entre os três, isso é inegável. Então, promessas de combate à corrupção e de moralização política do país, dá ibope, dá voto. E o Jânio Quadros, então, venceu também prometendo isso.
A grande polêmica do governo dele foi a declaração do não alinhamento ideológico com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, algo que já tinha sido definido pelo Dutra lá em 1947, quando o Dutra dissera: tudo que for bom para os Estados Unidos há de ser bom também para o Brasil. Lembra disso? Então, no caso do Jânio, ele diz: o Brasil não se alinhará aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Se o Brasil não se alinhar aos Estados Unidos, vai se alinhar com quem? Ele diz: com ninguém. O Brasil é neutro. Ótimo. Né? Havia, sim, claro, a possibilidade do Brasil ser neutro. Afinal de contas, o Brasil não é submetido a nenhum governo, ele se submete voluntariamente, mas não há nada que nos faça, né, submeter-se. Então, o Jânio adota o discurso da neutralidade política no contexto da Guerra Fria, aderindo a uma ideia que surgia naquele momento chamado terceira via ou o terceiro mundo, tudo bem? Os países capitalistas pobres. O primeiro mundo eram os países capitalistas ricos e o segundo mundo, os países socialistas ou comunistas, as ditaduras comunistas, que fique bem registrado, ali representadas pela União Soviética e pela China, tá bom? O Jânio Quadros, ele representava uma confusão. Ele adotou medidas sociais extremamente conservadoras, que serviram inclusive de chacota, como a proibição da briga de galo, a proibição do lance-perfume, a proibição do uso de mini-saia nas repartições públicas, a determinação do tamanho dos biquínis que as mulheres poderiam utilizar, proibição do jogo do bicho, para essas proibições, elas eram vistas como moralizadoras e fizeram com que os críticos dissessem: espera lá, nós elegemos um presidente ou um delegado de costumes? O cara que vai determinar como a sociedade deve se comportar. Encontra a semelhança, meus queridos? Então, o Jânio, ele era esse indivíduo que trazia novamente o conservadorismo, defendendo a família, a moral, os bons costumes, aquele velho blá, 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 né? A família tradicional, como se houvesse uma receita de família tradicional. Toda vez que me falam, né? Mas você não é a favor da família tradicional? Eu pergunto: qual família tradicional? Aquela do senhor de engenho, que estuprava as escravas na senzala, enquanto a sinhá ficava na casa grande? Qual família tradicional? Aquela classe média, onde o marido tem amante, né, mas esconde isso da esposa, ou ela tem, esconde isso do marido? Enfim, então essa coisa da família tradicional, ela é muito mais, né, uma, uma digamos, uma fantasia, né, uma idealização do que uma realidade, certo? Mas, enfim, o Jânio foi o que levou isso às vias de fato, né, tornou-se explícito esse discurso. Uma coisa que pegou, veja como ele é confuso. Ele é apoiado pela UDN, ele tem uma política conservadora, ele diz que não está alinhado com os Estados Unidos e ele retoma aquele projeto do Vargas de limitar as remessas de lucros para o exterior. Isso é nacionalismo, isso é populismo, tudo bem? Por quê? Ele dizia que se evitássemos que as multinacionais aqui se instalassem, favoreceriam as exportações. Está aqui, ó, incentivo às exportações. Agora, o grande equívoco do Jânio Quadros, o que colocou um ponto final no seu governo, foi a condecoração do guerrilheiro Che Guevara. A, a história do Che ainda era muito recente na participação da Revolução Cubana, ele havia se tornado um ícone da juventude latino-americana, ninguém sabia ainda o que tinha sido a Revolução Cubana, as atrocidades cometidas, a violência que o representava, e ele então, né, cai no gosto da juventude, como um rebelde, como sei lá o quê. Não vamos esquecer que ele tinha 20 e poucos anos de idade, né, era o símbolo da utopia, e o Che passou pelo Brasil depois de uma reunião, né, dos Estados americanos, e o Jânio Quadros em pessoa botou no peito dele uma condecoração, a medalha de honra ao mérito do Cruzeiro do Sul, que é a maior honraria que o Brasil pode conceder ao indivíduo. Foi o fim, caiu a casa. Uma semana depois, a condecoração aconteceu no dia 18 de agosto, no dia 25 de agosto acabou para ele, porque as críticas e as pressões da oposição se avolumaram de tal modo que o que acontece de fato é que o Carlos Lacerda sai do Rio de Janeiro, vai a Brasília para se encontrar com o Jânio, e o Jânio pisa na bola com o Carlos Lacerda.
esse defensor da família, da moral e dos bons costumes, o Jânio Quadros, ele tinha uma amante. E como a esposa dele, a dona Eloá, tinha ido viajar, ele aproveitou, né, para visitar a sua amante e impediu que o Carlos Lacerda, portanto, dormisse na sua residência. E o Carlos Lacerda tomou aquilo como uma afronta, tomou aquilo como algo, né, extremamente inaceitável, voltou para o Rio de Janeiro e publicou nos jornais a foto do Jânio condecorando o Che. Então, mais uma vez, Carlos Lacerda, aquele da confusão com Getúlio, da confusão com a eleição do Juscelino, é o pivô da história do Jânio Quadros. No dia 25 de agosto de 61, o Jânio apresenta uma carta renúncia. Muitos acreditaram que ele estava articulando um golpe, mas a parte dele apenas é que aconteceu. Né? Alguns dizem que o Jânio Quadros queria que o povo saísse às ruas pedindo para que ele continuasse aquela velha história. Nada disso aconteceu. Ele apresentou a renúncia foi aceita pelo Congresso, acabou para ele. Tudo bem? Então, da mesma maneira confusa que começa o governo Jânio Quadros, ele se encerra. É um governo que, digamos, em termos efetivos, né, para a questão política brasileira, pouco contribuiu. E o pior, a sua renúncia desencadeou uma das maiores crises políticas da história do Brasil e, sem dúvida nenhuma, dos anos 60. Por quê? O Jânio renuncia, quem teria direito a assumir a presidência seria o João Goulart. O problema, o João Goulart era vinculado ao PTB, aos sindicatos, tinha feito uma viagem à China, encontrava-se na China na ocasião da renúncia do Jânio Quadros, e isso era, óbvio, um prato cheio para que dissessem, ah lá, é comunista. Né? Também é um discurso já ultrapassado, envelhecido, cafona, mas que insistem em mantê-lo nos dias atuais, infelizmente. E aí o que acontece? Quando a presidência da República sobrou para o João Goulart, os opositores disseram: esse não, esse é perigoso, esse defende os trabalhadores rurais, enfim. Então, uma crise se instala e há uma tentativa político-militar de impedimento da posse de Jango. Jango era o apelido do João Goulart, tá bom? O qual estava em viagem à China e acusado de simpatia ao comunismo. É mentira, o João Goulart era um fazendeiro muito bem sucedido no Rio Grande do Sul, com terras no Uruguai, né? Ele podia ser qualquer coisa, menos simpatizante do comunismo, tá bom? E aí o cunhado dele, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, tá? O Brizola organiza um movimento de resistência, tá? Movimento de resistência democrático, denominado Rede ou Campanha da Legalidade. Ele literalmente se encastelou no Palácio do Piratini, no Rio Grande do Sul, sede do governo, e no porão ele instalou uma rádio clandestina com o apoio do Exército Gaúcho, o Terceiro Exército, com o apoio dos brigadianos do Rio Grande do Sul, que são os policiais militares. Ele resolveu resistir à tentativa de impedir a posse do Jango, chamando todo mundo para uma guerra civil. O Brizola sempre foi visto como radical e, na sua juventude, ainda mais. Então, o país estava à beira de um colapso, de um confronto, de uma guerra civil. O Exército do Rio Grande do Sul apoiava o Brizola nessa sua postura de defender a todo custo, com sangue se preciso, a posse do João Goulart. E aí, na iminência dessa guerra civil, veio um acordo, uma solução política pacífica. A adoção do parlamentarismo seria o argumento defendido pela oposição para aceitar a posse do Jango. Então, os dois lados tiveram que ceder. Havia sabidamente um plano para derrubar o avião do João Goulart quando ele estivesse voltando para o Brasil. Tanto é que ele faz um retorno de dias, ele vai fazendo escala, entra no Brasil pelo Uruguai, inclusive, para chegar ao Rio Grande do Sul e encontrar-se com o Brizola. E aí, no território brasileiro, óbvio, ele se sentiu mais seguro. O parlamentarismo foi oficialmente adotado no Brasil no dia 7 de setembro de 1961. E o João Goulart tomou posse. Tá, Fabiano, e o que muda? Muda que o presidente no regime parlamentarista, ele é o chefe de Estado. Ele tem, né, as suas funções semelhantes à de um rei ou de uma rainha numa monarquia parlamentar. Então ele perde os poderes políticos de fato e exerce poderes diplomáticos, tá bom? Mas foi o que deu no momento. O acordo levou a isso. O João Goulart assumiria,
mas não com poderes efetivos, tá bom? Começa o governo do João Belchior Marques Goulart, no ano de 1961, no dia 7 de setembro, e esse governo se estende até o dia 2 de abril de 1964, tá bom? Embora o golpe tenha se iniciado no dia 31 de março, é no dia 2 de abril que ele se conclui, como eu coloquei ali para vocês, tá bom? Beleza. Olha o que temos aqui. O João Goulart assume e ele tem, lógico, né, que acomodar a situação, ele tem que botar panos quentes, ele tem que fazer a situação política voltar a uma normalidade, ou pelo menos uma normalidade possível, certo? Então, essa acomodação da situação política virá com principalmente duas atitudes do João Goulart entre 1961 e 63, tá bom? Primeiro, uma visita diplomática aos Estados Unidos da América. Então, isso tentaria, né, desfazer aquela imagem de indivíduo, de opositor dos Estados Unidos, né, ou simpatizante da outra ideologia. O que eu não posso esquecer nunca, meus queridos, é que por trás de toda essa história existiu uma guerra, a Guerra Fria. Então, na Guerra Fria, o indivíduo tinha que estar do lado do outro, né? O Jânio é que disse: eu não estou de nenhum dos dois lados, tanto é que literalmente trocou os pés pelas mãos. Então, João Goulart visitou os Estados Unidos para deixar bem claro o seguinte: da mesma maneira que eu visitei a China, eu visito os Estados Unidos. A minha função é a diplomacia. Eu não tenho simpatia, explícita por nenhum dos dois lados, né? Então, o Brasil está literalmente, digamos, soberano nessa confusão da Guerra Fria. Então, ele encontra-se com Kennedy, tá? João Goulart e John Kennedy se encontram, né? Há quem diga que nesse encontro as imagens que mais foram reproduzidas pelos jornalistas do mundo ocidental foi das esposas se encontrando, né? Da Maria Tereza, esposa do João Goulart, com a Jacqueline Kennedy, né, que eram apontadas como belíssimas senhoras, tá, pelos jornais da época, provando, né, que esse jornalismo, né, de personalidade, de fofoca, sempre existiu. Mas, enfim, depois da sua viagem aos Estados Unidos, a oposição, né, abranda um pouco as suas pressões, ele chega a nomear alguns políticos da UDN para exercer cargos secundários no seu governo, né, faz acordos políticos com a oposição, né, porque é necessário fazer acordos com a oposição para poder governar, senão não rola. E aí, né, digamos que diminuiu um pouco essas pressões em torno da sua figura, ao ponto de ser permitido um referendo em janeiro de 1963. Os livros de história chamam isso de plebiscito, tá? Não foi um plebiscito, porque no plebiscito você escolhe o tipo de governo, né? Então, o último plebiscito no Brasil foi no comecinho dos anos 90, e aí você escolhe monarquia, presidencialismo, parlamentarismo. Isso é plebiscito. No caso do referendo, você vai lá e vota sim ou não. Se você votar sim, significa eu referendo o modelo que vigora, ou seja, eu concordo com o modelo que está. E o modelo que estava era o parlamentarismo, tá bom? Se você votar não num referendo, você diz eu não concordo com o modelo que está. Então, significa que eu quero mudança, tudo bem? Por quê? A palavra referendar significa concordar com, beleza? Então, quem referenda, concorda. Quem não referenda, discorda. Por isso que o João Goulart fez uma campanha, né, nos meses que antecederam ao referendo, dizendo: no dia da votação, vote não. Não ao analfabetismo, não à marginalização social, não à concentração fundiária, tal. E ele ganhou, né? O não teve aí uma margem de voto gigantesca, né? Foram milhões de votos que possibilitaram o retorno do presidencialismo. Então tá aqui, ó, restauração do presidencialismo, maior autonomia do presidente da República. Ou seja, o governo do João Goulart, de fato, começa em janeiro de 63, porque de 61, 25 de agosto de 61 até janeiro de 63, quem governava o Brasil de verdade era o primeiro-ministro, tá bom? Então, o governo João Goulart começa para valer aqui, é um governo breve também, como nós veremos, tá bom? Primeira coisa, ele apresenta o plano, né? Já foi infeliz no nome, plano trienal.
Por que, Fabiano, ele foi infeliz no nome? Porque o plano lá do Stalin na União Soviética, né? Lógico, o Stalin já tinha falecido nos anos 50, tudo bem, mas ninguém tinha esquecido dos planos quinquenais do stalinismo. Então, denominar o seu plano, né, embora seja trienal, né, inevitavelmente remetia àquela velha ideia dos planos comunistas, quinquenais, enfim. Então, esse já era um problema. Segundo, o que visava o plano trienal? Tá? Minimizar a crise do período. A inflação aumentava, os salários perdiam poder de compra, o desemprego aumentava. Né? Então, não era também uma maravilha o governo João Goulart, muito pelo contrário. A história escondeu, né, ou omitiu, seja é melhor dizer, né, essa parte, porque sempre focaram muito no golpe militar, e óbvio que isso é importante, não é desimportante, mas esqueceram de dizer que o governo João Goulart foi um governo marcado por sérios problemas, tá bom? Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para vocês um trechinho de um livro que eu tenho aqui, né, só para você ter uma ideia do cenário, né, do período que antecedeu ao golpe militar de 64. Só um minutinho que eu vou pegar ali. Ó. Ditadura Brasileira, do historiador Marco Antônio Villa, né? E ele diz assim, a democracia golpeada à esquerda e à direita. Eu passei a gostar do Villa pela seguinte razão, ele é odiado pela esquerda e pela direita. Um cara que é odiado pela esquerda e pela direita, ele só pode ser boa gente, cara, porque, né, é neutrão. Esse é o rótulo que deram ao Villa, né? Na verdade, o Villa é um radical nas suas críticas, tá bom? E eu acho o máximo isso, velho. A esquerda e a direita o odeiam, né? Então, eu gosto de Nossa, ele mete pau em todo mundo, todo da mundo, direita e da esquerda. na direita e na esquerda, na geral. Então, o Vila me agrada muito também por isso, certo? E eu separei aqui, né, um trechinho, que ele abre o livro dele, inclusive. Né? Esse livro eu ganhei de um amigo, né, professor de geografia gaúcho. Ele comprou e disse: Fabiano, eu não gosto do Vila, eu comprei, mas eu não vou ler. Você quer? Claro que eu quero, velho. Né? O historiador ele não lê só o que ele gosta, porque se o historiador só lê o que gosta, ele vai contar a história do jeito que lhe agrada. Então o historiador tem que ler também o que ele não gosta. E aqui, olha, ele abre o livro com uma publicação do jornal Correio da Manhã, do dia 31 de março, dando conta da situação política do país naquele momento. Tá? Então, olha o que ele diz. Basta da guerra psicológica que o próprio governo desencadeou, com o objetivo de convulsionar o país e levar avante a sua política continuista. Basta de demagogia para que realmente se possam fazer as reformas de base. Quase todas as medidas tomadas pelo senhor João Goulart nesses últimos tempos, com grande estardalhaço, mas inexequíveis, ou seja, né, impossíveis de se executar, não tem outra finalidade senão a de enganar a boa-fé do povo, que, aliás, não se enganará. Então, havia um caos político, havia um caos social, uma crise econômica. Né? Essa era a realidade do governo João Goulart. É que o golpe militar, né, ele se torna algo tão, digamos, emblemático que acaba ofuscando um pouquinho a crise do governo João Goulart. E a impressão que muitas vezes nós temos quando não estudamos história é que o governo João Goulart era um governo maravilhoso, que beneficiava o povo, os militares vieram e interromperam. Em nenhum momento eu estou defendendo essa ruptura, muito pelo contrário, sou um crítico, né, do período. Mas é bom lembrar que o governo João Goulart não era um governo estável, não era um governo no qual a economia, né, encontrava o seu melhor momento. Tudo bem? Embora ele tentasse. Ele apresentou uma proposta de reforma, reforma de base, né? Ela seria marcada por uma reforma administrativa, uma reforma tributária, uma reforma bancária, uma reforma universitária e a famigerada, temida reforma agrária. Tá? De lá para cá, muito pouco do que se propôs foi feito, diga-se de passagem. Né? Então, nós temos um atraso, sem dúvida nenhuma, de mais de 50 anos, porque eram reformas necessárias, mas que o Congresso resolveu não fazer. Então, é muito fácil também botar a culpa no presidente por uma situação política, quando você tem o Congresso, que é quem define. A apresentação de tais reformas, de novo, levantam a oposição ao UDN e, sim, aquela figura chamada Carlos Lacerda, novamente, no seu jornal, começa a diuturnamente criticar o governo de João Goulart. Tá bom?
O João Goulart percebeu que o Congresso não aprovaria as suas reformas e ele resolveu radicalizar. Sabe aquela história? Ah, se o Congresso não funciona, fecha o Congresso. Então, isso não é algo só da direita, a esquerda também já teve um discurso semelhante, tá bom? No dia 13 de março de 1964, foi realizado o comício da Central do Brasil no Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas ali se reuniram, e nesse comício as propostas, né, foram apresentadas e o discurso foi radicalizado. Por quê? O João Goulart, o Brizola, o Miguel Arraes, né, tantos que se identificavam com o PTB e com o que nós chamávamos de esquerda naquele momento, eles disseram: as reformas serão feitas por bem ou por mal, ou com o apoio do Congresso ou na marra. Acabou. Era um discurso também, né, de obstrução da ordem democrática. E aí a sociedade civil, capitaneada pela UDN, a tal da TFP e TFME, acho que vocês nunca ouviram esse termo, né? TFP, Tradicional Família Paulista, e a TFME, ou TFM, como seria o correto, Tradicional Família Mineira. Então, a TFP e a TFME, elas foram às ruas, defendendo a família, a moral, os bons costumes, a Igreja Católica, aquele blá 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 que há mais de 50 anos nos acompanha, certo? E eles realizaram, então, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foram diversas manifestações, principalmente as que ocorreram em São Paulo, dos dias 19 a 24 de março. Eles tomaram a Praça da Sé, exigindo a deposição do presidente. Então, sabe aquela história que aconteceu no Brasil a partir de 2013, 14, né, quando o povo vai às ruas, se bem que num outro contexto, né? A movimentação que nós tivemos recentemente no Brasil, ela não era vinculada à igreja, e sim, né, aos coletivos ou os movimentos, seja ele, né, de que lado for, ficou famoso, os movimentos Vem para a Rua, né, o Movimento Brasil Livre, que era um movimento de oposição ao governo da Dilma Rousseff, você já deve ter lido sobre isso. Aqui a diferença é que o movimento se vinculava à Igreja Católica. Essa ideia, né, de moral, de bons costumes, de todos contra o comunismo, aquela velha história. E aí o que acontece? Só em São Paulo, na Praça da Sé, reuniram-se mais de 500 mil pessoas. Juntando as cidades Brasil afora, né, nas quais a Marcha da Família foi feita, mais de 1 milhão de pessoas. Então, os militares disseram: opa, agora tá. Diferente de 1954, quando o Vargas deu um tiro no peito, o povo saiu às ruas para chorar a morte do Vargas. Agora o povo sai às ruas para pedir o fim do governo João Goulart. Veja a diferença. Veja a diferença, tá bom? E aí os militares disseram: agora dá para nós. Tá? No dia 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho, e agora eu quero fazer a associação do nome dele, que eu já falei para vocês. Olímpio Mourão Filho foi o cara que escreveu o Plano Cohen, querido. Lembra do Plano Cohen, em 1937, o golpe do Estado Novo? Lembra disso? O Olímpio Mourão Filho era tenente naquela época. Foi ele que escreveu o Plano Cohen, que justificou o golpe do Estado Novo. Quer dizer, o cara está envolvido em 2 golpes militares na história do Brasil, de 37 e de 64. Olímpio Mourão Filho, então, coloca suas tropas a partir de Minas Gerais para marcharem até o Rio de Janeiro, onde estava o presidente. O João Goulart, quando ficou sabendo, fugiu para o Rio Grande do Sul de novo buscar, né, ali a proteção do governo gaúcho, que sempre lhe apoiou. E nessa de ter saído para o Rio de Janeiro, as tropas do Olímpio Mourão avançaram, certo? Inclusive, há quem diga, e existe um documentário muito bem feito, chamado, né, como que é? O dia que durou 21 anos, certo? Eu estava esquecendo o nome, se alguém tiver interesse. Só que é um documentário histórico, então ele é repleto de documentação, certo? O dia que durou 21 anos foi o dia 31 de março, quando Olímpio Mourão Filho, né, e seus subordinados, as suas tropas, seguiram até o Rio de Janeiro. E há quem diga que oficiais militares que eram favoráveis ao João Goulart, como eu disse para vocês, as Forças Armadas
sempre tiveram, né, divergências internas, e é bom que tenham, né, é bom para todo mundo, chegaram a dizer para o João Goulart: presidente, estamos dispostos a reagir. O terceiro exército do Rio Grande do Sul disse: de novo, nós defenderemos, né, a sua presidência. E o João Goulart teria dito: dessa vez, melhor não, e fugiu para o Uruguai. Depois de muito tempo, descobriria-se, e esse documentário mostra isso, os Estados Unidos estavam por trás dessa mobilização, né? Havia uma operação militar norte-americana chamada Brother Sun, pode pesquisar isso também, e essa operação militar, ela estava, digamos, preparada para agir se houvesse resistência. Como não houve resistência, não foi necessário, mas há registros que porta-aviões dos Estados Unidos já tinham se posicionado ali próximos do Canal do Panamá para, né, vir ao Brasil com os aviões, se necessário. Então, no dia 31 de março, o Olímpio Mourão marcha para o Rio de Janeiro, a partir de Minas Gerais. O João Goulart primeiro foge para o Rio Grande do Sul e depois foge para o Uruguai. Tá? O presidente da Câmara dos Deputados Federais, chamado Ranieri Mazzilli, no dia 2 de abril de 1964, ele diz, num discurso no Congresso, que também é disponível na internet, você pode, né, baixar ou ouvir o discurso, ele diz assim: a presidência da República é declarada vaga. Há quem comemore, há quem xingue, né, e o Congresso vira um caos, tudo bem? E aí o Ranieri Mazzilli governaria por alguns dias, pois ele era o presidente da Câmara dos Deputados, até que os militares assumiriam para valer com o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro dos 5 militares que governariam o Brasil, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula, tá bom? A partir da próxima aula nós falaremos do regime militar e eu pretendo falar de pelo menos 2 ou 3 presidentes numa única aula. Então, depois a gente continua essa história.